Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Tudo bem? Bom, vamos continuar a sequência de aulas, né, sobre a química orgânica do ensino médio, né, essa introdução para química orgânica do ensino médio. Bom, na aula passada nós falamos sobre classificação, né, de carbonos ou tipos de carbonos, tipo de átomos de carbonos que nós temos em moléculas orgânicas. Bom, agora vamos passar a dar um passo além, né? Ao invés de classificarmos os átomos de carbono individualmente, vamos classificar as moléculas, né? As moléculas orgânicas, ou, tipo, vai ser muito comum falar assim, né? As cadeias carbônicas. Então, nós vamos ver vários tipos de classificações para as cadeias carbônicas, para as moléculas orgânicas. Tudo bem? Bom, podem ser classificadas por quatro critérios. Vamos passar por esses quatro critérios um a um. Tudo bem? O primeiro critério é sobre o fechamento da cadeia. Como assim? Se a cadeia ela é fechada ou não. Tem dois tipos de classificação para o tipo de fechamento da cadeia. O primeiro tipo que nós chamamos de aberta ou acíclica e de cadeias fechadas ou cíclicas. Como assim? Bom, as cadeias abertas ou cíclicas, como o nome diz, né, você não tem um fechamento da cadeia. As cadeias carbônicas, tipo, elas não fecham, você não tem um fechamento entre elas. Os dois exemplos aqui, né, estão sendo mostrados. São dois tipos de cadeias lineares, tem cadeias, cadeias e cadeias lineares, né, que você não tem um fechamento delas. Enquanto que, bom, as cadeias fechadas ou cíclicas, você vê que elas vão fechar em um ciclo, que a gente chama de ciclo carbônico, ou um anel. Nós temos dois exemplos aqui, né, do ciclo butano e do ciclo pentano. Tudo bem? Aqui nós temos um ciclo sendo fechado na cadeia carbônica, enquanto nas cadeias abertas ou acíclicas, você não tem esse ciclo, esse fechamento, não tem essa formação desse anel carbônico. Tudo bem? Bom, o segundo tipo de classificação para as cadeias carbônicas são para a posição dos carbonos. Tem dois tipos tipos de cadeia segundo esse critério. As cadeias normais, em que nós temos apenas carbonos primários e secundários, como nós vimos anteriores, né? Carbonos primários e secundários são aquele. Carbono primário é aquele carbono que faz ligação com apenas um átomo de carbono, secundários e faz ligações com dois átomos de carbono. E o segundo tipo são as cadeias ramificadas, em que nós temos carbonos, pelo menos um ou mais carbonos terciários e barra ou carbonos quaternários. Tudo bem? Aí, o que isso mostra na cadeia principal? Por exemplo, se a gente tiver aqui cadeias normais, nós vamos ter esses dois tipos aqui, ó. Aqui nós temos um carbono primário e dois secundários aqui. Tudo bem? Aí vocês veem que nós temos uma certa linearidade que não é. Que essa sequência ela não é interrompida. Tipo, é uma cadeia bem linear mesmo, sabe? O segundo caso embaixo também. Nós temos aqui um carbono primário, secundário, secundário, secundário e um primário de novo. Então você vê tipo, que tem uma certa continuidade na cadeia, né? Enquanto as cadeias ramificadas, por terem carbonos terciários ou carbonos quaternários, nós temos uma coisa assim, ó, tipo, nós temos uma certa linearidade, que isso é importante quando for ver sobre a cadeia principal, né? Nós temos uma certa linearidade na cadeia carbônica, mas nós temos isso aqui, ó, como esse carbono aqui. Opa! Como esse carbono aqui, ele é um carbono terciário, nós temos o que nós chamamos de uma ramificação. Tudo bem? Sempre que nós tivermos um carbono terciário ou quaternário na cadeia carbônica, nós vamos ter o que nós chamamos de ramificações. Tudo bem? São esses pedaços da cadeia carbônica que fogem à linearidade dela. Nós temos um caso aqui embaixo, né? Nós temos, bom, um carbono primário, secundário, primário, secundário, secundário, mas esse carbono aqui ele é um carbono quaternário e esse carbono aqui é um carbono terciário. Então, bom, nós vemos que nós temos uma linearidade na cadeia carbônica aqui, ó, sendo feita nessa parte aqui. Tudo bem? Só que nós temos duas partes que são quebradas essa linearidade, né? Nós chamamos de ramificações. Temos uma ramificação aqui no carbono quaternário, uma outra ramificação aqui no carbono quaternário também, e uma outra ramificação aqui nesse carbono terciário. Tudo bem? Então, sempre que nós tivermos essa parte de cadeia em carbonos terciários
ou quaternários e barra ou quaternários em uma cadeia carbônica, né, nós chamamos de ramificações. Então, bom, cadeias normais são aquelas que têm apenas carbonos primários e secundários, o que dá uma linearidade para a cadeia, enquanto que cadeias carbônicas que têm carbonos terciários e barra ou carbonos quaternários, nós temos uma quebra dessa linearidade, formando o que nós chamamos de ramificações. Tudo bem? Bom, vamos para o terceiro tipo de classificação de cadeias carbônicas, que são os tipos de ligações. Bom, nós temos dois tipos de cadeias carbônicas através desse critério. São as cadeias saturadas, que têm apenas ligações simples entre carbonos. Isso é importante. Apenas ligações simples entre carbonos, tudo bem? A gente vai ver um exemplo do porquê é importante isso aqui. Enquanto que nós chamamos de cadeias insaturadas, são cadeias que têm ligações duplas entre carbonos e barra ou ligações triplas entre carbonos. Tudo bem? Então, se tiver uma ligação dupla ou tripla entre carbonos, nós temos o que nós chamamos de insaturações. Cada ligação dupla ou tripla entre carbonos numa cadeia carbônica, nós chamamos de insaturações. E a cadeia que tem insaturações é uma cadeia insaturada. Tudo bem? Por exemplo, vamos pegar aqui o caso aqui, né? Dessa molécula aqui, que nós temos apenas ligações simples entre carbonos. Tudo bem? Vamos ver aqui embaixo aqui, ó. Aqui embaixo eu não completei os hidrogênios de proposta, mas podemos completar agora, né? Bom, lembrando que o carbono é tetravalente, então vamos completar as 4 ligações para cada carbono. Os carbonos da ponta, como eles têm apenas uma ligação, eles precisam de 3 hidrogênios. Então, bom, agora vamos completar os outros hidrogênios, né? Aqui, 1, 2, 3, 4. Esse carbono do meio, 1, 2, 3, 4, já está estável. E esse último aqui, 1, 2, 3, 4. Bom, lembra que a gente falou sobre insaturações? Insaturações são apenas ligações duplas ou triplas que nós temos entre carbonos. Bom, esse carbono aqui, ele está dando uma ligação dupla com um átomo de hidrogênio. Cuidado, isso aqui não é uma insaturação. Insaturações são apenas ligações duplas ou triplas entre átomos de carbono, tudo bem? Então, isso aqui, essa molécula aqui, embora ela tenha uma ligação dupla, ela é uma molécula saturada, porque essa ligação dupla ela é entre o carbono e um átomo de um outro elemento, que no caso é o hidrogênio, é o oxigênio, tudo bem? Enquanto, bom, nós temos aqui dois exemplos de moléculas insaturadas, né? Que, bom, nessa molécula aqui, nós temos uma ligação dupla entre carbonos, né? Que aqui nós temos um carbono, aqui nós temos um carbono, carbono, carbono. Aqui nós temos uma ligação dupla entre carbonos, nós temos uma insaturação, tudo bem? Assim como na molécula de baixo, nós temos carbono, carbono, carbono. Como nós temos uma ligação tripla entre átomos de carbono, nós temos uma outra insaturação, tudo bem? Bom, a molécula pode ter mais de uma insaturação? Pode. Bom, vamos fazer um exemplo aqui. Vou pegar tipo aqui e aqui. Bom, é uma molécula insaturada. Ela tem duas ligações duplas, então ela tem duas insaturações. Uma aqui e outra aqui. Tudo bem? Bom, nós temos o quarto e último tipo de classificação, né, de forma de classificar uma cadeia carbônica, que é dos tipos de elementos que compõem essa molécula. Como assim? Por exemplo, vamos pegar aqui. Bom, nós temos dois tipos, né? Nós temos as moléculas carbônicas, as cadeias carbônicas homogêneas e heterogêneas. Tá? O que significa? Uma cadeia carbônica homogênea, ela não vai ter o que nós chamamos de heteroátomo. O que é um heteroátomo? Bom, vamos pegar aqui, fazer um exemplo aqui, né?
Imagina que nós temos lá sei lá, um elemento, pegar o caso do oxigênio, vai. Oxigênio, em que ele está ligado a um átomo de carbono, o outro átomo de carbono. Isso aqui, como nós temos um átomo que não é um átomo de um elemento que não é carbono, ligado entre dois ou mais carbonos, nós chamamos de heteroátomo. Tudo bem? Então, vamos lá. O que é uma cadeia homogênea? Cadeia homogênea é uma cadeia carbônica que não tem heteroátomos, ou seja, ela não tem elementos que não são carbonos ligados entre dois ou mais carbonos. Enquanto uma cadeia heterogênea são aquelas que têm heteroátomos. Tudo bem? Vamos ver alguns exemplos aqui embaixo. Por exemplo, aqui, ó. Nessa molécula aqui, nós não temos nenhum elemento ligado entre dois átomos de carbonos que não sejam carbonos. Então aqui nós não temos nenhum heteroátomo. Tudo bem? Ah, mas essa molécula aqui embaixo, ela também não seria uma molécula heterogênea? Porque tem um oxigênio aqui? No caso, não. Como esse oxigênio ele não está ligado entre dois ou mais carbonos, ele não é um heteroátomo. Tudo bem? Embora ele não seja tipo não seja um carbono, né? Assim, um elemento diferente, ele não é um heteroátomo. Tá, mas agora vamos ver então dois exemplos de cadeias homogêneas, cadeias que têm heteroátomos. Bom, vamos ver agora o caso dessa molécula aqui. Aqui nós temos um oxigênio ligado entre dois carbonos, né? Que, bom, se a gente for ver pela forma bastante palito, né? Cada vértice é um carbono, né? Então nós temos esse oxigênio que está ligado com este carbono e com esse carbono. Então, esse oxigênio aqui, no caso, ele é um heteroátomo. E como essa cadeia tem um heteroátomo, é uma cadeia heterogênea. Tudo bem? Assim, bom, como dessa molécula aqui, esse nitrogênio ele está ligado com esse carbono, esse carbono, esse carbono. Então, como ele está ligado com dois ou mais carbonos, no caso três, né? Essa molécula que esse nitrogênio ele é um heteroátomo e como essa cadeia tem um heteroátomo, é uma cadeia heterogênea. Tudo bem? Bom, então esses aqui são os quatro tipos de formas de você de se classificar uma molécula orgânica, né, uma cadeia carbônica. O importante é que, embora tenhamos visto quatro diferentes definições, essas definições elas não são mutuamente exclusivas. Então, bom, o que significa? Significa que as classificações são independentes. Você pode ter uma molécula que ela é aberta e heterogênea, uma cadeia aberta homogênea, e assim por diante. Tudo bem? Mas vamos ver alguns exemplos aqui de forma de classificar moléculas usando as quatro formas de classificação que nós vimos agora. Tudo bem? Nós vamos ver aqui alguns exemplos aqui. Então vamos lá. Por exemplo, essa molécula aqui. Essa molécula, vocês veem que ela não tem nenhum fechamento, né? Então ela é uma molécula, ela é uma cadeia aberta. Uma cadeia aberta. Ela tem apenas carbonos primários e secundários, então ela é uma cadeia normal. Ela não tem nenhuma quebra de linearidade aqui, né? Ela não tem ramificações. Bom, como ela tem apenas ligações simples entre átomos de carbono, ela é uma molécula, uma cadeia saturada. Opa. Saturada. E, bom, como ela não tem nenhum heteroátomo, ela é uma cadeia homogênea. Tudo bem? Bom, vamos ver um outro exemplo aqui embaixo. Aqui, bom, nós não temos nenhum fechamento nessa molécula, né? Então ela é uma cadeia aberta. Bom, aqui, como nós temos um átomo de carbono terciário, né? Ou nós temos uma quebra de linearidade nessa molécula, né? Tipo, aqui nós temos uma molécula com uma linearidade bem grande. Enquanto aqui embaixo nós temos uma ramificação. Como nós temos
um carbono terciário, ou nós temos uma quebra dessa linearidade, nós temos uma ramificação. Essa aqui é uma molécula, é uma cadeia ramificada. Opa! Uma cadeia ramificada. Bom, como ela tem uma ligação dupla entre carbonos, ou como nós falamos, ela tem uma insaturação, ela é uma cadeia insaturada. E, bom, e como ela tem apenas, como ela não tem nenhum heteroátomo, ela é uma cadeia homogênea. Bom, vamos para o próximo exemplo. Bom, esse exemplo aqui é bom. Bom, como nós não temos nenhum fechamento nessa cadeia, nós podemos falar que ela é uma molécula, é uma cadeia aberta. Uma cadeia aberta. Como ela tem apenas ligações simples entre átomos de carbono, ela é uma cadeia saturada. Ela não tem nenhuma insaturação, né? É uma cadeia saturada. Saturada. Bom, como ela tem um átomo de carbono terciário aqui, ou ela tem uma quebra de linearidade nessa cadeia carbônica, ela é uma cadeia ramificada, né? Ela tem uma ramificação, uma cadeia ramificada. E bom, vamos ver agora a outra classificação, né? Vamos ver esse átomo de enxofre aqui. Bom, vamos colocar os carbonos nessa molécula aqui para a gente conseguir visualizar melhor o que está acontecendo aqui, né? Em cada vértice nós temos um átomo de carbono. Bom, então esse enxofre aqui está ligado com um carbono, está ligado com outro carbono. Como ele está ligado entre dois ou mais carbonos, né? No caso dois carbonos, esse enxofre ele é um heteroátomo. Se essa molécula tem um heteroátomo, ela é uma molécula heterogênea. Tudo bem? Bom, vamos para a próxima classificação aqui. Bom, aqui nós temos. Aqui é um pouquinho maior, né? Então, mas vamos lá aos poucos que a gente vai conseguir ver, né? Bom, essa molécula aqui, só vemos essa parte aqui em específico da molécula. Nós vemos o quê? Nós vemos que, bom, se a gente fizer, tá? Vamos ver decidido anti-horário, né? Temos um carbono, 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 carbono e voltando para esse carbono aqui, né? De cima. Logo, essa molécula ela fecha um ciclo. Ela fecha um anel carbônico, um ciclo carbônico. Então ela não é uma cadeia aberta. Essa aqui é uma cadeia cíclica. Opa! Esse aqui é um exemplo de cadeia cíclica. Tudo bem? Bom, aqui, ó, como esse carbono aqui, ele é um carbono terciário, tipo, ou seja, aqui nós temos uma ramificação, né? Isso aqui nós chamamos de uma cadeia ramificada. Uma cadeia ramificada. E bom, como ela tem duas ligações duplas entre carbonos, caso tivesse uma já seria o suficiente, né? Mas como tipo, ela tem duas ligações duplas entre carbonos, ou seja, tem duas insaturações, né? Uma só insaturação já seria suficiente, ela é uma cadeia insaturada. Uma cadeia insaturada. E como ela não tem nenhum heteroátomo, ela é uma cadeia homogênea. Tudo bem? Então, bom, vamos para o nosso o quinto e último exemplo, né? Que é esse daqui. Bom, aqui nós vemos que essa cadeia ela tem um anel carbônico, né? Ela fecha um ciclo, então ela é uma cadeia cíclica. Uma cadeia cíclica. Bom, ela tem ligações duplas entre carbonos, então ela apresenta insaturações, então ela é uma cadeia insaturada.
Como ela não apresenta nenhum carbono terciário ou quaternário, é, ela é uma cadeia normal. Uma cadeia normal. E bom, esse oxigênio aqui em questão, ele está ligado a um átomo de carbono, outro átomo de carbono. Logo, ele é um heteroátomo nesse caso. Então, essa é uma cadeia heterogênea. Tudo bem? Bom, espero que vocês tenham aproveitado bem essa aula, né? Bom, então, até a próxima, gente. Tchau, tchau.